Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. É uma alegria muito grande estar aqui. Conhecer parte da igreja que se reúne aqui em Orlando, aqui na Lagoinha. Presente do Senhor. Estou muito feliz também por estar aqui com a minha família, meu esposo, minhas filhas. E poder desfrutar. Gente, a gente está vindo já há 2 semanas de Dallas. Passamos por Boston. E agora estamos aqui em Orlando, terra boa, que quente aqui, gente. Meu Deus, eu levei um susto. As meninas aqui estão me ajudando porque eu trouxe na mala roupa de inverno. Eu falei, Jesus, me ajuda. E graças a Deus, porque a igreja do Senhor, ela é maravilhosa, a forma como ela se move. Você, ainda mais que é brasileiro, morando nessa nação, você sabe disso, o quanto nós precisamos de alianças e de pessoas na nossa vida. Agradecer o André e a Cassi, que Cassiane já sigo as dicas dela há algum tempo, e uma bênção de Deus realmente estar com essa família. Estou com os pastores que me convidaram para estar aqui também em Orlando, da House of Grace, a pastora Acres, o pastor Bruno. A gente vai estar lá esse final de semana ministrando para casais, para solteiro, para todo mundo. E muito feliz de estar aqui. Nós pastoreamos a Abba Pai Church, lá em Criciúma, Santa Catarina. Tem gente aí do Sul, gente. Tem gente de Criciúma aí? Sara, tem? Glória a Deus, o povo está aí. E quem conhece sabe que Criciúma é quase uma Nazaré, né? 200 mil habitantes, um pouco mais de 200 mil habitantes, uma cidade pequena. E a pergunta é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A história vocês já sabem. Deus está, nesse tempo, chamando homens e mulheres improváveis. Deus está levantando pessoas que não têm cara de quem são. Deus está levantando pessoas. Existe uma nova leva que o Espírito Santo tem chamado. E Ele tem treinado, Ele tem estabelecido. E que você possa ser encharcado dessa unção. Pela graça de Deus. Amém? Palavra que eu trouxe para essa noite. Algo que tem me confrontado muito. E eu pensei, Deus, eu não vou apanhar sozinho. E eu quero trazer essa palavra não como algo que possa talvez deixar o seu coração meio, ai meu Deus. Mas a Bíblia diz que toda correção vem de um Pai de amor. Quando Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E eu amo estudar histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram a sua vida tão impactada pela presença. E não só foram cheios, mas eles transbordaram por onde estiveram. E o tema dessa mensagem de hoje, se eu puder dar um tema para ela, é eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus aqui? Eu não sei você, se existe dentro de você, eu estava ouvindo até a canção que os meninos estavam cantando aqui, sobre mais de Deus, deixar o fogo arder outra vez. Existe dentro de nós um desejo de mais de Deus. Existe dentro de nós um anseio. Eu quero mais de Deus. Eu não sei se você é uma faminta ou um faminto pela presença de Deus. E você deseja viver aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Essa tem sido a minha oração. Eu fiz aniversário agora dia 8 de outubro. E depois de passar o dia com os amigos e família, eu dobrei meu joelho e falei, Pai, agora como uma filha, eu quero te pedir algo de presente. E eu disse assim, Senhor, daqui para frente, gente, eu fiz 45 anos. Quando você faz 45, você para pensar. Que mais 45 é 90. Aí eu falei pro meu marido, tem algumas coisas, amor, que a gente não vai fazer mais conta, a gente vai desfrutar, entendeu? E eu falei para Deus, Deus, eu quero um presente. Eu quero a tua presença. Manifestada em unção de porção dobrada de sabedoria e graça. E foi o pedido que eu fiz e eu estendo para você essa unção. Que sejam dias que você seja encharcado com a presença de Deus. E que ela se manifeste em você com sabedoria. Porções dobradas de sabedoria. Deus vai te colocar em momentos que você vai precisar responder. E graça e sabedoria vai vir sobre você. Só que nosso anseio de querer mais dele aponta para algo. Só tem uma forma de termos mais de Deus. Termos menos de nós mesmos. Só existe esse jeito. Não existe nenhuma outra forma de a gente nos encher de Deus sem antes nos esvaziarmos.
dele. É por isso que aquelas talhas tão improváveis no casamento de Caná, eu amo isso, elas estavam disponíveis para ser cheias de algo que elas jamais imaginariam que iam carregar. Eu gosto de uma história que meu marido conta, que um burrinho chegou para a mãe dele e disse assim, o jumentinho, mãe, eu estou muito famoso. Mãe, tu não tem noção do que está acontecendo comigo. E a mãe dele, filho, sério, mãe, quando eu entrei em Jerusalém, tu não tem noção do que aconteceu. Milhares de pessoas, e elas abanavam para mim, elas gritavam hosanas. Mãe, te prepara porque o teu filho vai brilhar. Ela falou, foi quando isso, meu filho? Foi ontem. Tá bom, filho, agora eu queria que você entrasse de novo pelo mesmo lugar que você entrou. Passa, entra nas portas de Jerusalém. E algumas horas, o burrinho volta, né? O jumentinho volta muito triste. Mãe, estava enganado, ninguém me reconheceu. Eu passei, ninguém me viu, ninguém gritou hosanas. E a mãe dele falou assim, filho, não é quem você é, mas é quem você carrega. Não é quem você é, mas é o que você carrega. E quando você carrega Jesus, você não tem noção do que você pode viver. Deus tem um compromisso com a verdade. Quem está levantando a verdade vai ser levantado junto com ela. Eu amo que Deus não tem contrato fechado com ninguém, gente. Deus não tem contrato fechado com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C. Ele não assinou um contrato, o avivamento vai vir por tal ministro. Não existe. Mas todos aqueles que acharem a fonte da água da vida e beberem dessa fonte vão transbordar. Isso não está só para algumas pessoas. Escute, isso não está acessível só para alguns. Essa fonte está aqui hoje e ela está acessível para cada um de nós. Deus pode hoje mudar radicalmente a sua vida. Talvez você está aqui hoje só de corpo. Algumas coisas no meio do caminho, você foi se entristecendo, se magoando e você foi perdendo. Eu sinto que hoje é uma noite de resgate aqui. Deus está resgatando você, resgatando a sua casa, a sua família. E Deus só ocupa um lugar, um espaço dado a Ele. Para crescer, para ter mais de Deus, nós precisamos diminuir, nós precisamos abrir espaço para Ele. Quando em 2002, eu tive uma conversão genuína. Meus avós eram pastores, estava na igreja sempre, mas em 2002 eu tive um encontro com o Senhor que mudou a minha vida. Eu estava num culto assim, um culto de terça-feira, sabe, aquela coisa normal, e Deus me pegou aquele dia. Então, não esqueça, às vezes não é numa grande conferência, às vezes é num dia normal que Deus pega você. E aquele dia, Deus me pegou e eu comecei a fazer uma caminhada com Ele. E de 2002 a 2006, a minha oração todos os dias, eu quero mais de Ti. Eu quero viver o sobrenatural. Deus, eu quero Te conhecer. Eu quero andar em lugares que eu nunca andei no Espírito. Eu quero acessar lugares na Tua presença. E quando chegou em 2007, o Senhor falou assim comigo: filha, eu tenho ouvido a tua oração, mas agora eu quero que você recue. Nós já pastoreávamos uma igreja. A minha filha, nessa época, tinha 2 anos e meio, que está aqui hoje com 18 anos. Gente, passa rápido. Aproveitem os filhos pequenos. Passa muito rápido. E Deus falou assim para mim: eu quero que você deixe o ministério por 1 ano. Abra a mão da plataforma. Eu quero que você fique ao lado do seu esposo, não na plataforma. Eu quero que você volte para casa, organize as gavetas, organize a sua vida, organize a mesa, organize a sua filha, cuida do seu marido. Volta para dentro de casa. Gente, eu pensei, Deus me odeia. Ele não quer nada comigo, Ele me rejeitou. E Deus falou assim: eu nunca te amei tanto como estou te amando agora. Porque se você perceber, quando o arqueiro pega uma flecha, ela fica toda feliz, escolhida na aljava. Ele faz esse movimento aqui, ele põe no arco. E aí o que ele faz? Ele puxa ela para onde
para trás. E quanto mais para trás ela for, mais impulsionada ela vai ser para frente. Eu não entendia que no meio da caminhada com Deus, recuar é avançar. E naqueles dias, sem saber, eu estava abrindo espaço para o mais de Deus na minha vida. Foram dias maravilhosos. Eu lembro de um dia eu abri uma gaveta que não conseguia abrir porque estava tão cheia. E quando eu abri, saiu cartão de aniversário, vela, pilha de controle que já estava usada. Por que a gente cisma em tirar a pilha e guarda na gaveta? Já tinha ali o convite de aniversário do filho da minha amiga, ele já estava já com 18 anos. E assim, eu comecei a limpar. Quando eu limpei aquela gaveta, o Senhor falou assim, para me encher, preciso primeiro esvaziar. E se você tem fome e sede de Deus, se você quer mais de Deus na sua vida, quem sabe você já entrou nesse processo de Ele permitir que você possa se esvaziar. E eu queria ler com você João 3,30, que fala de alguém que se esvaziou para viver o mais de Deus. João 3,30. Abre aí. João. Um versículo tão pequeno, mas tão profundo, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele apareça. É necessário. E eu queria falar sobre características de alguém que quer mais de Deus. Quais são as características que embasam a vida de alguém que deseja mais de Deus? Sabe o que eu digo para você? As nossas palavras valem muito pouco diante das nossas atitudes. Você vai ver no Antigo Testamento um versículo que dói o coração, que diz assim: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe. O que ele está falando? Aparentemente eles estão perto, mas dentro deles, lá dentro, onde eu posso ver, onde ninguém pode ver, eles estão longe. E a gente vai perceber que Jesus também fala para os fariseus: olha, vocês têm palavras muito bonitas e as pessoas devem fazer o que vocês falam, mas as pessoas não devem fazer aquilo que vocês fazem. Então as nossas palavras valem muito pouco diante das nossas atitudes. Eu amo João Batista, ele falou essa palavra tão linda, que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista era uma pessoa que não temia ser diferente. Isso é uma das coisas que eu mais amo em Deus, é que Ele não está procurando pessoas ideais. Talvez a gente não se encaixe. Talvez a distância que você esteja vivendo de Deus é que você não se encaixa. Você diz assim: mas eu sou todo errado, eu sou todo errado. Sabe, Deus não está esperando encontrar em você alguém ideal. Ele não está com uma lista, mas Ele quer alguém real, alguém de verdade. Porque a verdade tem o poder de libertar. Quando você é de verdade. Gente, coisa maravilhosa é a gente ter relacionamento com quem é de verdade. Como é bom a gente olhar para alguém e saber que nela não tem sombra de variação. Se ela não está bem, ela não está bem. Se ela está bem, ela está bem. Ela é de verdade. O que mais magoa, o que mais fere, o que mais destrói relacionamentos é a falta de verdade. Inclusive, a falta de verdade e transparência é um dos motivos também que muitas vezes o céu fica fechado nos nossos relacionamentos. Você chega num lugar, tem um peso, tem algo escondido. Ser de verdade hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, não pense que é confortável. Ser de verdade vai atrair opositores. Ser de verdade. Não pense que vão te aplaudir por você ser de verdade. Eu descobri uma coisa, que aquilo que para o mundo, aquilo que para nós brilha os olhos, não brilha os olhos dos céus. Eu tenho orado esses dias para Deus: Deus, eu quero tanto um alinhamento com o céu, porque eu quero amar o que tu ama, eu quero valorizar o que o céu valoriza, eu quero estar acessando esse nível de entendimento com Deus, porque às vezes o que nós aplaudimos na terra não está sendo aplaudido pelos céus. Nós precisamos. E João Batista tem tantas lições para essa hora que nós estamos vivendo no Brasil. Você tem orado pelo Brasil?
Ai, gente, nós precisamos de oração. Eu volto para o Brasil na próxima semana e o meu coração, eu escolhi confiar no Senhor. Confiar que Ele tem tudo debaixo do seu controle. Mas algumas características de João nos abençoam, e antes de eu citar, João tinha algo muito lindo. João não tinha medo de ser cancelado. João não estava nem aí. João se vestia de uma forma muito, muito diferente da época dele. João comia coisas muito diferentes da época dele. João era autêntico. E uma das características para mim de uma pessoa que é mais de Deus é a autenticidade. João vestia roupas que não eram muito comuns. E é incrível como a nossa mensagem nós trazemos na nossa roupa. Roupa fala de identidade. Ele tinha a própria identidade. Quantas vezes nós, quando não temos identidade, queremos nos vender até na forma como nos vestimos para agradar? Oh, meu Deus. Para agradar pessoas que, sinceramente... Mas ele também tinha um jeito de comer que era muito diferente, era gafanhoto e mel. Você vai dizer... E falar em mel, eu falei hoje pela manhã, estava num café hoje pela manhã com algumas mulheres, elas estão aqui hoje. Uau! A gente tomou um café muito gostoso, falamos sobre mesas lá na casa da Isabela, foi muito lindo. E falando sobre mel, um dia eu ganhei um mel, falei para elas hoje, um mel mais branco e suave. Não é aquele mel forte e mais amarelado. E o apicultor me deu e disse assim, esse mel é super raro, eu tirei ele uma vez por ano, ele é retirado da ponta da colmeia e ele é um mel cheio de nutrientes e tal. Eu falei, ai, que bom. Me deu o mel acabou, fui buscar mais mel. Eu conversando com ele, ele estava numa conversa. O quê? A abelha rainha morreu? Ele no telefone. A abelha rainha morreu? Tá, então, tá, nós vamos tentar resolver. Eu falei, como assim? A abelha rainha morreu? De que forma vocês vão resolver quando uma colmeia não tem mais uma abelha rainha? Eu falei, vamos puxar a princesa? Ela tem uma filha que vai ser rainha? Aí ele disse assim para mim, não. Eu falei, tá, então existe uma classe de rainhas, então? Elas são um tipo diferente, uma espécie diferente dentro das abelhas? Ele falou, não. Eu falei, tá, e como, se essa abelha rainha morreu, se ela morreu dentro da colmeia, fora da colmeia, se ela saiu e não voltou, o que faz ela, o que faz achar uma outra rainha? Ele falou assim, quando uma abelha rainha morre, ou ela sai da colmeia e não volta, nós fazemos algo que poucas pessoas sabem. Eu sei o que vocês fazem. Nós puxamos uma operária e mudamos a alimentação dela. Automaticamente, com uma alimentação nova, ela muda de tamanho, ela muda a mentalidade, ela muda de comportamento. Aquele dia eu dei um grito quando eu ouvi isso. Falei, o quê? Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Mudando a tua alimentação. O que você tem ouvido, assistido? O que você tem se alimentado? A sua vida é guiada pela mesa que você se assenta. Daniel nos mostra isso. Daniel abre mão de um banquete. Ele renuncia, ele abre espaço para o mais de Deus. Mas como que ele abre espaço? Renunciando. E o que acontece? Uma revelação jamais vista abraça Daniel. E ele é 10 vezes mais sábio do que qualquer mago do reino. Ele podia estar na Babilônia. Ele era destaque. Eu quero profetizar isso para o Brasil. Eu quero profetizar isso para a nossa nação. Ainda que Babilônia esteja no comando, Deus vai levantar os seus Daniéis que vão abrir as portas da janela e não vão temer adorar o seu Deus. Ainda que numa cova de leões. Escute, quando tudo começou a acontecer no Brasil, eu comecei a me desesperar, porque antes dos resultados eu já estava com aquilo, eu acho que não vai dar certo. Deus falou assim para mim, algumas covas são necessárias para que o meu nome seja glorificado. Para que o meu nome seja glorificado. Não tenha medo. É hora de se posicionar. É hora.
Mas pastora, se eu me posicionar, tu não sabe. Eu sei. A gente sabe o que acontece. Mas você não imagina o poder do Deus que você serve. O que Deus faz. Ao ponto daquele rei falar, Daniel, ele falou, rei, estou aqui. E naquele momento Deus é o seu Deus, Daniel. Eu quero adorar o seu Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando nós mudamos a nossa alimentação, hoje mesmo, coma mais disso. Talvez você é uma abelha operária. E Deus está falando assim, filho, eu quero te chamar para um lugar de influência. Come isso aqui, come. Meu marido foi a pessoa que deu a primeira vez o microfone na minha mão. Nós pastoreávamos e eu sempre disse, não, eu cuido das meninas, cuido da casa, eu estou super feliz assim, muito, muito realizada. E um dia faltou todos os obreiros da igreja e ele falou assim, amor, aliás, eu estava lá atrás com essa aqui no colo, tinha recém-amamentado, bem feliz no culto, porque quando você não tem compromisso nenhum, é tão bom. Eu lá, tanto faz, né, gente? A gente só recebe do Senhor. E aí ele assim, ele tinha que ungir as pessoas, ele assim, ai, amor, vem cá fazer uma oração. Eu falei, ai, eu vou matar ele, meu Deus. Eu não acredito que ele está fazendo isso comigo. Aí eu fingi que nem vi, fingi assim, não é comigo. Deus, levanta outra pessoa agora, Senhor. E ele falou, vem cá, ele insistiu. Eu entreguei a Vitória para a irmã do meu lado, eu falei, segura ela para mim. Eu falei, Deus. Gente, eu peguei o microfone assim. Aí eu fiquei com vergonha, porque quanto mais nervoso você fica, mais vergonha dá. E eu ficava assim. Ele assim, olha, enquanto eu vou ungir você, a minha esposa vai orar. E eu comecei, Deus abençoe esse povo, Senhor. Senhor, esse povo que está aqui na frente vai abençoando esse povo, Pai. Deus abençoe esse povo que está aqui. Senhor, abençoe esse povo, eu travei nesse povo. Porque quando a gente está nervoso, a nossa mente trava. Enquanto mais eu falava esse povo, eu dizia para mim mesma, para de falar povo, mas eu não conseguia, Deus abençoe esse povo. E eu falei, meu Deus, que vergonha, nunca mais. Eu sabia que esse lugar não era para mim. Entreguei o microfone para ele com aquele olhar de que só a sua esposa, né? E seu marido. Você sabe quando a coisa não está boa pelo olhar. Entreguei assim o microfone para ele. Chegamos no carro, quando acabou o culto, eu fiquei muito triste com ele. Eu falei, você não devia ter feito isso. Devia ter falado comigo antes, me preparado. Preparado para me fugir. Que eu não ia nem no culto. E aí ele falou assim, eu falei, nunca mais faça isso. Não é o meu chamado, quero ficar cuidando de vocês. Pois um homem bem posicionado é tão bom, né, gente? Eu amo quando eu vejo mulheres casadas com Boaz, que são resgatadores da essência, do propósito das mulheres. Isso é lindo, quando o homem faz a mulher florescer do lado dela. Ele sabia qual era o meu propósito, mesmo que eu não enxergasse. Ele disse assim para mim, pois é. Pois eu quero dizer para você que você vai pregar ainda para multidões. E esse microfone não sai mais da tua boca. Deus me mostrou que Deus está levantando você para esse tempo. E aí depois você conhece a história. Eu percebo que Deus começa a levantar pessoas que não têm nome de que são, mas são. Talvez o propósito está tão escondido aí, você fica dizendo, eu não. Se você abrir espaço, mais de Deus vai pegar você. E para entender as características de alguém que é mais de Deus, nós vamos voltar lá no versículo 22. Eu li o 30. E eu queria rapidamente falar de alguns tópicos. Lá no 22 diz assim, depois disso Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles, batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, eles estão falando de Jesus, está batizando e todos estão se dirigindo para ele. Algumas traduções falam assim, olha, e as multidões estão correndo para ele, não para você. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado pelos céus. Ele disse assim, uma pessoa não pode receber nada dado pelos homens,
Aquilo que ela tem a unção, o favor, a graça, vem dos céus. Não vem dos patrocínios, não vem do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E essa é a minha alegria agora, que se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Primeira característica de alguém que é mais de Deus: não caem na armadilha dos homens. O que é isso, pastora? Gente, constantemente temos armadilhas ao nosso lado. E uma das mais ferozes, 2 armadilhas terríveis: a crítica e o louvor dos homens. São 2 armadilhas que nós podemos cair. Por isso que Paulo fala assim, eu acho lindo esse versículo: tenha uma visão equilibrada de si mesmo. E você vai ver que quanto mais nós conversamos, mais falta pessoas maduras, equilibradas, sóbrias nessa hora para entender. Eu sou assim, Deus me chamou para isso. Entendimento de propósito de quem sou. E mais importante, de quem não sou. Porque infelizmente nós vivemos numa época que estamos querendo mais copiar e comparar do que viver o nosso propósito. Eu lembro quando a Abba Pai nasceu há 8 anos atrás. Deus falou conosco diante de tantas coisas que nós ouvimos e tantas pessoas vieram falar conosco. Um dia nós estávamos orando e Deus falou conosco assim: filhos, eu quero fazer algo novo, será que eu posso? Será que eu posso fazer algo novo? E eu falei: pode, Pai, confia em nós. Então é algo diferente. Será que você hoje tem coragem de ser diferente? Em Deus faça algo novo. Mas saiba de uma coisa: as responsabilidades que Deus vai colocar na sua mão através da unção e do mais de Deus vai atrair críticas e bajulações. Crítica e louvor dos homens. Olha essa armadilha. Chegaram para João: ei, João, sabe aquele cara que se diz teu amigo? Aquele que você nos apresentou lá no Rio? Ele está atraindo mais gente que você e quer te dizer, está roubando o povo teu. Já ouviu essa história? Mas quando você quer mais de Deus, Ele é suficiente. As coisas da terra, como a terra se move, não enche seu coração. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, vou te dizer uma coisa. Ele dá aquela... Porque chamaram mestre, aquele homem. Aí João, eu disse: olha, quer saber? Se ele está atraindo, ninguém recebe nada que não foi dado por Deus. Se ele está fazendo, é porque Deus deu para ele. Sabe o que a gente precisa? Reconhecer as porções, as unções que Deus derrama para o outro. Reconheça. Como é difícil, gente. Eu vou falar agora como crente aqui. A gente, glória a Deus, amém. Mas entre nós, gente, como é difícil reconhecer que Deus deu algo para o outro. E não deu para você. Não deu para você, mas deu para o outro. João está falando isso, o que ele está vivendo. Eu não posso ficar triste, porque as multidões estão indo para ele. Glória a Deus, porque foi Deus que deu essa graça para ele de atrair multidões. Sabe o que eu vejo? Às vezes julgamentos, aquela igreja é grande, aquela igreja não sei o quê, aquela igreja... Às vezes é inveja. Porque você queria a igreja grande, é como não tem, ataca. Ai, meu Deus, me ame. Sabe? Diga isso. Abençoe. Ninguém tem nada que não foi Deus que deu. Se existe uma influência, se existe uma unção, foi Deus que deu. Não caia na bajulação. Não caia nas críticas construtivas de quem não construiu nada. Olha para a vida da pessoa. Sempre quando alguém vem criticar, gente, eu recebo, tá? Sugestões. Pode falar, porque às vezes a gente pode ter errado mesmo. Mas primeiro, se pergunte: eu tenho autoridade para falar com aquela pessoa? Eu fui chamado? Mas cuidado, porque o bajulador, ele é tão perigoso. A Bíblia vai dizer em Provérbios que quem elogia o seu irmão arma um laço contra ele, é uma armadilha. É um laço. Às vezes, eu fui conversar outro dia com algumas pessoas de grandes homens de Deus do passado. E alguns deles tiveram um fim tão triste. Porque como diz o pastor Márcio, né? É como começa, como termina.
E aí eu perguntei, e a gente como é novo, a gente pergunta, quer saber qual foi o erro? Onde foi o ponto? E aí muitos falaram, olha, bajuladores começaram a vir ao redor, dizer, tu é o cara, tu é. E ele começou a tomar decisão em cima dos bajuladores. Cuidado. Tem ao lado pessoas reais do seu lado, amigos fiéis, pessoas que falem a verdade para você. João Batista conseguiu se livrar da bajulação. Bajuladores têm motivações escondidas. As pessoas que querem mais de Deus sabem responder bem às pessoas e não se influenciar por elas. Segundo, reconhece que tudo vem de onde? De Deus. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Tudo é dele. Eu estou aqui, é por ele. Você está aí, é por ele. Você está vivendo o que você está vivendo, é por ele. Tudo vem dele. Não, mas nós vamos montar uma estratégia que vai dar certo. Eu tenho um testemunho nessa área para contar. Eu tenho um curso, uma mentoria online. E eu lembro que um dos meninos que está na nossa equipe falou assim para mim, pastor, é o seguinte, eu sei que tu é meio contra algumas coisas, ele começou se desculpando, mas assim, nós temos uma linha de marketing que tem que ser feito. Eu falei, tá. São estratégias, entendeu? Eu falei, entendi. Então, daí, tudo bem? Eu falei, não. Eu fiz igual o Daniel, me dá uma chance de provar algo diferente. Como assim? Eu fiz igual aquele homem, me dá 10 dias comendo essa comida simples aqui, e depois de 10 dias a gente volta. Eu lembro que, foi tão lindo, que depois de um tempo ele chegou e disse assim para mim, a gente não precisa de marketing não. Eu falei, tá bom. A gente precisa daquilo que é dado por Deus. Porque quando você vai atrás e você conquista, quem tem que sustentar é você. Mas quando Deus te dá, a provisão vem junto, o sustento vem junto, a graça de Deus vem junto. Você não precisa se preocupar. Ele vem junto, Ele dá a sabedoria, a graça e o favor. Todo dom, toda bondade, toda unção, toda sabedoria. Não existe outra fonte, vem dEle. Você quer mais de Deus, reconheça. Tem tudo dEle. Terceiro, não toma a glória para si. Como é tão perigoso a gente dizer, eu sei, glórias a eu, aleluia eu. Como é perigoso a gente começar a achar. Eu estava lendo Nabucodonosor, quando ele olha para o reino e fala, olha o que eu fiz. Meu Deus. Ele recebe uma palavra dura. Olha, por 7 anos você vai pastar igual um animal. Reconheça a soberania, reconheça a autoridade, não tome a glória para si, não pegue aquilo que é só de Deus. Outro dia eu fui falar para um ministro, eu aprendi com esse homem, eu ouvi uma ministração dele, gente, eu fui tão abençoada, eu falei, meu Deus, que ministração desse homem, e eu falei para ele, fui lá no Instagram, porque eu também faço, gente, isso, falei, olha, não conheço você pessoalmente, mas eu queria dizer que a sua palavra me abençoou muito. Obrigada por ser esse canal. Ele me deu uma resposta. Que eu já tinha ouvido essa palavra milhões de vezes, mas aquele dia ela entrou diferente. Ele falou assim, minha irmã, louvado seja Deus. Por isso. Louvado seja Ele e não eu. Quando você faz essa devolução, você entende que a glória é dEle. Quarto, pessoas querem mais de Deus, assim como João Batista, sabem quem são. E olha, para o nosso tempo agora, melhor do que saber quem é respeitar e saber quem o outro é. Porque é isso que ele faz. Ele diz assim, olha o que ele diz. Deixa eu achar aqui. Ele fala lá no 28, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo. Às vezes, para você começar a se descobrir, você vai precisar dizer o que você não é primeiro. Eu não sou isso. Eu não fui chamado para isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Então agora eu descubro, então eu sou isso. Ele disse, olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou. Ele sabia quem era. Olha, ele não chegou e disse assim, ei gente, eu sou o pulmão.
João Batista não disse isso. Ele falou assim: eu sou a voz que clama no deserto. Pessoas que querem mais de Deus, o mais de Deus, entendem quem são. Olha, eu sou, Ele me chamou para isso. Ele fez isso comigo, mas eu não sou isso. Se recusam a andar em lugares que Deus não chamou. Gente, quando eu olho para Esther, se tem uma cena no céu, assim, uma das que eu queria assim, muito assistir, se tivesse a possibilidade, a gente vê algumas coisas, eu queria muito ver Haamã segurando o cavalo com Mardoqueu em cima. Queria muito ver isso. Que ele tentou. Quem sabe a gente vai ver isso no Brasil, em nome de Jesus. Porque ele tentou, de todas as formas, matar Mardoqueu, matar, até que o rei fala: olha, quero honrar uma pessoa. Com certeza sou eu. Ele pensou, né? Eu, claro. Ele disse tudo aquilo que ele queria viver. Olha, eu quero um cavalo com a marca do rei, eu quero vestir roupas reais, eu quero o anel. Então tá, faça tudo isso com o Mardoqueu. Quando você anda com Deus, você começa a viver coisas que nem era sonho seu. Mardoqueu não queria andar de cavalo. Não queria a roupa do rei. Sabe, é engraçado, eu falo isso com meu marido às vezes. Tem coisas que a gente vive que não é nem pela gente, sabe? Deus, Ele é capaz, escuta o que eu vou falar para você, de trazer sobre você quem você é. Mas primeiro você vai abrir mão de quem você não é. Às vezes para construir, primeiro vai precisar desconstruir. Entende quem é, entende quem o outro é. Bom, uma das outras, da penúltima característica, João Batista celebrava o outro. Porque ele disse assim: olha, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, que o atende, o ouve, enche-se de alegria. Quando ouve a voz do noivo, ele fala: e essa é a minha alegria, que agora se completa. Como nós temos dificuldade de ter pessoas que celebram conosco. Muitas pessoas sempre falavam assim: ai, difícil achar quem está no momento difícil com você. Assim, gente, não, eu vou ser bem sincera, não é difícil. A gente passou por uma tristeza no passado, a minha sogra faleceu nessa leva do Covid. Penso numa mulher maravilhosa, eu quero honrar ela do resto dos meus dias. Teresa. Penso numa mulher para frente, feliz, cheia de Deus, intercessora. Todos os dias, 3 horas da manhã, ela estava orando. E olha que incrível, em janeiro, quando eu fui estava na casa dos meus sogros, ela, na hora de ir embora, ela estava meio assim quietinha. Na hora de ir embora, ela assim para mim, chegou perto do carro, ela passou a mão assim no meu carro, olhou para mim. Eu falei: o que foi, Teresa? Eu vou te falar uma coisa, mas só ora, mas eu preciso te falar. Eu falei: tá, o que foi? Eu estava orando e eu já perguntei para Deus, já me confirmou, mas o Senhor vai me levar, filha. Eu falei: não. Gente, foi uma facada no meu coração. Eu falei: não, Teresa, Deus não vai te levar. Estava amarrado, repreendido. Eu comecei: espírito de morte está rondando essa casa. Eu falei: não. Não é espírito de morte, não. Deus falou que vai me levar. E Ele falou assim para mim: fica mais em casa agora, organiza a tua casa, eu vou te levar. Eu falei: não, Teresa. Gente, quando chega em fevereiro, ela contrai o Covid. Em abril, Deus leva ela. Eu entrei na UTI algumas vezes, ela ficou entubada. Das últimas vezes que eu entrei, peguei na mão dela, ela tentava abrir o olho para me ver, assim. E eu conversei com ela e eu falei: vai em paz, eu entendi. Ele é teu amigo, né? Ele está te levando. Foi tão difícil, sabe? Mas uma das coisas que a Teresa mais me ensinou é a celebrar o outro. Mas no dia do velório, gente que eu nunca mais tinha visto estava lá me abraçando. Mas quando, escute, na hora da festa, na hora que Deus te entrega algo, na hora que Deus realiza, como é difícil achar alguém que celebre junto com você, não é? Às vezes você tem algo para contar, você tem até medo. Será que eu conto? Será que eu falo? Como é difícil. E pessoas que têm mais de Deus celebram, sabe? Porque elas são satisfeitas com o que Deus fez na vida delas. Elas não invejam, elas vencem a comparação. Porque o mais de Deus é suficiente para elas. Elas querem Deus e se alegram. É igual Isabel e Maria. Eu amo.
Essa conexão de Isabel e Maria, porque quando Maria recebe aquela mensagem, olha, você é bendita, o fruto do teu ventre é bendito. E ele fala, sabe, a tua parenta, é incrível que Deus deu o propósito para Maria e ligou ela com uma pessoa adiantada no processo para ajudar ela a gerar aquilo que ela estava prestes a dar à luz. E ele fala assim, a tua parenta Isabel, que era estéril, ela está grávida. Ele conectou Maria. E olha que interessante. Isabel estava adiantada 6 meses de gestação de Maria. Isabel era mais velha que Maria. Só que Isabel precisava reconhecer que o que Maria carregava era muito maior do que o que ela carregava. E Isabel não matou aquilo que estava no ventre de Maria, porque ela era mais velha, porque ela estava na frente. No reino de Deus não tem eu estou na frente, é quem Deus quer. É que Ele faz como Ele quer. E aí Isabel fala, eu celebro você, Maria. Que alegria bendita, a unção que está sobre você, a graça. Eu te pergunto, quanto mais você celebra o outro, mais graça de Deus é derramada sobre você. Quanto mais você é generoso e diz glória a Deus que Deus está fazendo isso com você. Ande na sua estação e vença a comparação. Às vezes a minha estação está mais restrita, mas a minha amiga está vencendo. Eu vou lá e digo, glória a Deus, tu é minha amiga, vamos estar junto agora. Escute isso, celebre o outro, reconheça o que o outro tem. Para de ser uma pessoa invejosa que toda hora tem que diminuir alguém para se sentir grande. Celebra. Diz assim, ó, que bom que você conquistou isso. Uau. Às vezes você não tem ainda uma casa própria aqui, mas seu amigo tem, fico tão feliz por você. Eu tenho um casal de amigos que a gente conta tudo para eles. Qualquer novidade, a gente vai lá e corre. Não é assim, amor? A gente chama eles, vem cá, vamos jantar junto. A gente tem uma coisa para contar para vocês. Aconteceu isso, isso, isso. Eu vejo no olhar deles, às vezes com lágrimas, e olha que lindo. Amigos há 20 anos. Que lindo. E como é bom ter pessoas que a gente pode compartilhar. E por último, João Batista, ele amava aquilo que Deus ama. Ele amava a noiva. Ame a igreja. Não desista dela. Não desista de congregar. Sirva a casa. Sirva a igreja. Esteja aqui, gente. Nem que for para tirar do chão um papelzinho. Ame a noiva. Olhe para ela e ame ela. Deus está levantando pessoas que estão se esvaziando. O processo de renúncia, ele é muito lindo. Ele é doloroso, mas ele é lindo. Você começa abrindo mão de coisas da terra e você começa a ser cheio de coisas que são do alto. Aí você pensa, meu Deus, o valor não está mais naquilo ali, está aqui. Deus troca valores, Deus muda a tua rota. Deus transforma a tua vida. E Deus está chamando você hoje para esse mais de Deus. Vem cá, eu quero transformar você. Ele está dizendo, vem. Eu preciso transformar a sua vida. Derramar mais. Mas há uma pergunta dos céus hoje. Quem aqui está disposto a ter menos de si mesmo? A abrir mão das vontades?